Por que que eu saí da Receita Federal, deixei de lado um cargo público com estabilidade, com todos os benefícios, com status legal, com uma remuneração que hoje estaria ali em torno de uns 30 mil reais por mês, né? Muita gente me pergunta isso e tem aqueles novos aqui no canal que às vezes nem sabem que eu já fui auditor da Receita Federal. Eu já tinha feito um vídeo no passado sobre isso e eu estou fazendo agora, estou refazendo esse vídeo na verdade, porque eu sei que tem muita gente nova aqui. Se você já ouviu minha história, beleza? Se você não ouviu ainda, fica aí para você saber um pouquinho mais por que eu deixei de lado um cargo público tão interessante como o de auditor da Receita Federal. Eu não vou falar tanto sobre por que eu entrei na Receita, vou deixar isso para um outro vídeo, porque eu acho que tem algumas coisas bem interessantes ali, e o objetivo de contar a minha história é que você tente tirar alguma coisa que faça sentido para você, tá? Mas, veja só, eu podia estar lá na Receita Federal, estabilidade, ganhando ali em torno de uns 30 mil reais por mês, remuneração boa, mas deixei isso de lado. Estou 100% na iniciativa privada. Estou aqui nos Estados Unidos agora, inclusive, né, estudando de novo, enfim. Foi uma mudança muito grande na minha vida ao longo dos últimos anos. Quem me acompanha há mais tempo sabe bem disso. Na verdade, eu saí da iniciativa privada originalmente, eu trabalhava na Embraer. Eu fui para o setor público quando eu passei no concurso, na época eu passei para auditor e analista da Receita Federal e optei por assumir o cargo de auditor da Receita Federal. E depois voltei para a iniciativa privada, primeiro como professor e depois fundando a nossa empresa, o Direção Concursos. Pois é, vamos lá. Vamos entender essa história, tá? Depois eu falo sobre por que eu prestei o concurso. Isso aí é uma história interessante também, que eu acho que tem umas lições boas. Mas por que eu saí, tá? Primeiro de tudo, que eu gosto de ressaltar aqui, é que eu sou muito grato pelo período que eu passei na Receita Federal, pelo período que eu fiquei no setor público, pelo fato de eu ter conseguido a aprovação no concurso. Porque ter entrado na Receita Federal me permitiu viver muitas experiências legais. Morei em Manaus, morei em São Paulo, em São José dos Campos, trabalhei no aeroporto de Guarulhos, trabalhei lá no Porto de Manaus, né, lugares que eu não conhecia tão bem, pelo menos. Trabalhei na sede ali do Ministério da Fazenda, tive reuniões com o secretário da Receita Federal, com autoridades, até mesmo autoridades de outros países, enfim, tive muitas oportunidades boas no meu período de serviço público, nesse meu período na Receita Federal. Além disso, né, trabalhar na Receita Federal, ter entrado no concurso, ter sido aprovado e ter começado a atuar na Receita, me abriu portas para várias outras coisas, inclusive para começar a lecionar, para me tornar professor das matérias que eu leciono até hoje, matemática, raciocínio lógico e tudo mais. Então, de certa forma, teve um aspecto interessante aí. E eu gostava do que eu fazia na Receita, tá? Lá na Receita Federal, eu era chefe, né, nesse último momento, né, logo antes de sair, eu era chefe da divisão de fiscalização aduaneira. Basicamente, eu supervisionava toda a fiscalização de comércio exterior no país inteiro. Tá? Eu estava já numa posição bem interessante ali. Eu respondia diretamente para o coordenador geral de administração aduaneira. Tá? Enfim, tinha uma posição legal ali na Receita, eu fazia o trabalho que eu gostava, eu sempre gostei da área de fiscalização mesmo, né? A atividade fim ali da Receita, e naquele momento eu estava atuando, supervisionando todas as atividades de fiscalização das diversas unidades da Receita, então era muito interessante sim, beleza? Mas tá, e aí, né? Por que no meio disso tudo eu saí? Pessoal, antes de eu falar isso, só um detalhezinho, tá? Para aqueles que não sabem, eu criei um segundo canal aqui no YouTube, um canal para resolver todo dia com vocês questões de matemática e raciocínio lógico. Esse canal aqui é mais para a gente conversar e lá é só para questões. Se for do interesse de vocês, ele está linkado aqui, ó. Clica no link aqui, ó. Já corre lá, já tem algumas questões lá resolvidas e eu vou estar todo dia postando questão nova. Tá aqui, tá na descrição do vídeo também. Não perde essa oportunidade não, vai ser um prazer ter vocês, né, por lá também. Às vezes eu falo no plural, às vezes no singular, mas a gente vai levando assim. Olha só, pessoal, vamos voltar então à nossa história aqui. O que aconteceu? Eu entrei na Receita Federal em 2010. Trabalhei na Receita Federal, já estava ali, já era 2016, tá? Em 2011 eu entrei na Receita em 2010, em 2011 eu comecei a atuar já como professor,
né? Já comecei a lecionar matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística e tal, e fui tocando essas duas coisas em paralelo desde 2011. Só que com o tempo isso foi acumulando, eu fui pegando mais e mais cursos, mais e mais turmas e assim por diante. E a minha vida foi ficando bem pesada mesmo, né? Eu queria mesmo, eu gostava de lecionar, eu gostava do meu trabalho na Receita, e uma coisa que eu gosto de falar, e eu falo com muito orgulho, tá? Porque eu, em todo o meu período na Receita, eu posso dizer que eu trabalhei muito sério enquanto eu estava por lá. Eu nunca fui daquele que, pô, eu tenho aqui o cargo público, ninguém está vendo mesmo, eu vou ficar aqui fazendo outras coisas, não sei o quê. Eu nunca fui assim. Eu, na Receita, trabalhava. Coisa de aula, não sei o que e tal, eu resolvia em outros horários. Tanto que, durante todo esse período na Receita, eu fui chefe em Manaus, eu fui chefe em Guarulhos, eu fui chefe em Brasília. E, ó, ser chefe na Receita não é bizu não, viu? Não é bom não. Você ganha... Eu me lembro que quando eu era a minha chefia lá em Guarulhos, eu me lembro que era R$ 10 por dia que eu ganhava a mais, em relação aos outros auditores, né? Quando você já tem um salário bom, ganhar R$ 10 a mais por dia não faz diferença nenhuma, né? Eu assumi a chefia porque eu queria aquela exposição, eu queria, eu gostava de liderar o time, não é de status, não, sabe? Eu gostava de liderar o time, de meio que tocar as coisas do meu jeito, de estar ali nas reuniões com as autoridades, não sei o que, enfim, eu gostava dessa parte. Então, mesmo com uma remuneração que não era grande coisa, eu topava pegar a chefia sempre, né? E nessa eu, enfim, eu sempre toquei bem as duas atividades, só que isso me consumia pra caramba, né? Me consumia muito mesmo. E aí chegou lá em 2016, eu decidi então dar o primeiro passo, né? Veja, eu não fiz nada de forma abrupta, tá? Em 2016, o que eu fiz? Eu pedi a licença para interesses particulares, a tal da LTIP, que é aquela licença que você tem lá, né, quem já estudou a Lei 8.112 conhece bem, que você fica sem remuneração, tá? Você fica sem remuneração. Pode ficar até por 3 anos com essa licença, mas na época a Receita só me deu 1 ano. Tá? A Receita só me deu 1 ano. Me falaram que se eu pedisse mais de 1 ano, eles provavelmente iriam negar. Então me instruíram a pedir 1 ano só e foi o que eu fiz. Eu solicitei 1 ano de licença, porque o órgão pode, essa licença é discricionária, o órgão pode dar ou não. Tá? Então eu fui lá, pedi essa licença para interesses particulares, porque eu já dava aula há 5 anos, eu já estava muito claro para mim que era aquela carreira que eu queria seguir. Eu gostava do que eu fazia na Receita, mas eu gostava ainda mais de dar aula, tá? Era o que me realizava mesmo, era a atividade que eu gostava de fazer qualquer hora, qualquer dia, sábado, domingo, enfim, não tinha problema à noite. Então é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E assim, na verdade, né, além desse período, desses 5 anos aí que eu já era professor na preparação para concurso público, eu já tinha, antes disso, trabalhado por 4 anos como professor em pré-vestibular, presencial mesmo, né? Curso pré-vestibular lá em São José dos Campos. Dei um curso que é mantido pelos próprios alunos do ITA, e eu era professor, ó, curiosidade para vocês, eu era professor de biologia. Nesses 4 anos, eu lecionei fisiologia humana e zoologia. Né? Lembra zoologia, né? Que você vai passar lá pelos reinos, filos, não sei o quê. E no caso da fisiologia humana, você vai passando pelos sistemas do organismo, né? Sistema nervoso, sistema digestivo, assim por diante. Dava aula dessas duas coisas. E assim, inclusive alguns, né, que me acompanham, que eu sei que daquela época, a Gabriele, por exemplo, eu sei que ela volta e meia nos acompanha, e ela foi minha aluna naquela época lá, muito bacana. Foram meus cobaias, né? Foi ali que eu aprendi a dar aula, basicamente. E então, assim, eu já sabia que era isso que eu gostava e tive essa oportunidade, fui crescendo como professor. Chegou um determinado momento que eu pedi, então, a minha licença para interesses particulares. Nessa época, 2016, isso foi em maio, mais ou menos, de 2016. Meu filho estava para nascer, ele nasceu em junho de 2016. Então, isso foi um motivo a mais, né? Porque eu, poxa, já estou com a vida, né, ferrada aqui. E meu filho ainda vai nascer, imagina, né? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Então, eu optei por não, entre dar aula ou a Receita, eu vou seguir dando aula. Enfim, foi a opção que eu fiz na época. Meu filho nasceu, enfim. E, e aí, pessoal, o que aconteceu, né? Eu só queria reforçar
esse aspecto de eu não ter pulado etapas, né? Pô, tinha a possibilidade de tirar a licença para interesses particulares, então fui lá, tirei ela, para eu ter um ano ali de experimentar se fazia sentido mesmo aquilo para mim ou não, tá? E eu percebi que não é isso que eu quero mesmo. Recentemente eu li um livro que chama Originals. Eu vou deixar as informações dele aqui se algum de vocês quiser ler. É um livro muito bom assim sobre empreendedorismo para aqueles que gostam assim. E uma coisa que é comum assim a vários empreendedores de sucesso que vocês conhecem aí é justamente essa característica de, pô, a maioria deles não pegou e saltou direto para o empreendimento e largou tudo que tinha, não, e ficou sem fonte de renda. Pelo contrário, a maioria sempre tenta tocar as duas coisas ao mesmo tempo, até que o negócio começa a ganhar, a andar com as próprias pernas, e aí você larga a atividade anterior. E acabou que, sem ter lido o livro, enfim, eu acabei fazendo basicamente o mesmo. Então, nesse aspecto foi interessante. É claro que sempre com algum risco, né? Eu tinha feito, sim, uma boa poupança até aquele momento, tinha ali alguns recursos que me permitiriam, no caso de algum problema, sobreviver por um tempo, enquanto eu eventualmente buscasse alguma outra coisa para fazer, né, se as coisas dessem errado, mas esse risco existia lá e, de certa forma, ele existe até hoje, assim, né? Quando você sai do serviço público, é aquela coisa garantidinha ali, pá, todo mês, não sei o quê, 30 mil, não sei o quê, para você vir para para a iniciativa privada de verdade mesmo, ainda mais no meu caso, assim, para você empreender, como é o meu caso, né? Hoje eu, basicamente, minha fonte de renda é o quê? É uma empresa que eu criei com alguns sócios, né? Que é o Direção Concurso. Então, a gente acaba realmente assumindo certos riscos, mas eu acredito que até aqui foram riscos bem calculados, né? Eles existem ali, mas eu tentei minimizar da melhor forma possível. E a verdade é que eu me sinto bastante realizado dessa forma. Tá? Eu trabalho muito, trabalho bem mais do que eu trabalharia se eu tivesse só na Receita Federal, mas eu gosto muito disso que eu faço, eu gosto muito dessa atividade, gosto muito de interagir com vocês aqui, e isso faz muita diferença para mim. E tem uma coisa, tá? Que eu acho que vale a pena falar, ainda mais sabendo que vários de vocês aqui estão se preparando para concurso público. É bom mandar real sobre o serviço público, né? Eu não gosto de ficar enganando ninguém, vendendo sonho. E uma coisa que me incomodava muito, mas muito mesmo, na fase final ali, quando estava ali em 2016, que eu já estava mesmo querendo sair da Receita e não tinha saído ainda, estava trabalhando bastante já como professor, não sei o quê, é que a dinâmica do serviço público e da iniciativa privada são muito diferentes. Né? No serviço público, tudo é mais burocrático, é mais demorado, é mais difícil de fazer. Né? Aquela coisa, você tem uma ideia de uma coisa para fazer, né? Eu era assim na Receita, sabe? Pô, eu tive uma ideia aqui de uma coisa, não sei o quê. Pô, você vai conversar lá com as pessoas, todo mundo não, bota um monte de dificuldade. Não quer dizer que em todo lugar é assim, não, tá? Mas eu vivi essa experiência. Bota uma dificuldade, não, pô, vamos fazer essa coisa aqui? Ah, vamos, mas olha, tem que criar um grupo de trabalho, e aí tem que ter uma portaria, e aí o pessoal tem que assinar essa portaria, e aí publicar, para daí começar a trabalhar, não sei o quê, tem que ver se tem recursos e tal. Enfim, aquela burocracia que quando vê você já desistiu. Você fala, não, mexe com isso não, deixa do jeito que está mesmo. Infelizmente tem muito disso no serviço público. Já na iniciativa privada, não era assim. Às vezes eu trocava mensagem no WhatsApp com alguns colegas, pô, vamos fazer isso aqui, ó, tive essa ideia aqui, vamos fazer essa coisa diferente aqui, pô, vamos fazer. A gente trocava mensagem, vamos fazer, pá, no outro dia já estava fazendo. Então eu gosto disso, né? Eu gosto dessa dinâmica. E isso me incomodava muito. Eu sentia, né, que eu precisava, assim, quando eu estava indo para a Receita Federal, eu tinha que virar aqui a chavinha na minha cabeça, serviço público, modo serviço público. Nada de ficar com loucura, não sei o que e tal. Agora, quando eu ia trabalhar na iniciativa privada mesmo, ia lecionar, não sei o quê, aí não, aí eu já ligava a chavinha da iniciativa privada, não, aqui eu posso inovar, inventar, pensar em coisas diferentes e tal. E acaba que isso me desgastava muito, né? Esse negócio de virar a chavinha aqui e ali, ser duas pessoas, não é comigo. Enfim, queria contar essa história para vocês, tá? Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se teve alguma coisa aqui que chamou a atenção de vocês, comentem aqui para mim, eu vou tentar responder os comentários de vocês. E só aproveito para lembrar aqueles que quiserem acompanhar o meu canal de questões de raciocínio lógico e matemática, tá? Tá linkado aqui, tá aqui em cima, tá aqui na descrição do vídeo também. Não deixa de ir lá e já se inscrever não. Um abraço, valeu pessoal, até mais.